filosofia de Platão, quando Platão fala sobre o grande animal, não é? Que é um grande obstáculo para nós. Não é? E o que é o grande animal? Platão compara a sociedade como uma fera forte. Para Platão, a sociedade ela é uma fera forte, corpulenta. Então, a partir do momento que o ser humano tem essa postura diante do grande animal, né, de combate, ele está aí para combater mesmo, ele não está aí para ser subjugado. Não é? Mas, diante dessa postura, ao vencer, ele não se iluda que ele vai ser o forte no grande animal, que ele não vai ser. Não é? Ele está ajudando as pessoas a se libertarem também, não é? Mas poder sempre existirá. Não é? Ele tem que ter a humildade de dizer, um dia eu já não estou mais aqui. Não é? Eu não tenho que me vangloriar de nada. Não é? Se perder, tem importância. Isso não me faz menos. Não é? Eu continuo sendo um ser pensante, não é? Desse grande animal. Não é? E com isso, pensar, avançar o pensamento, avançar a reflexão. Aí nós temos chance, né, de fazer com que os obstáculos, né, que é o grande animal e os grandes animais que existem dentro do grande animal, sejam contornados. Né? A partir do momento que eu tenho uma postura de combate, né, mas sem querer ter, ou sem querer usufruir da consequência. Né? E se eu perder, né, não assuma a característica de perdedor. Não continue a combater. Assumindo simplesmente que eu perdi por uma necessidade de perder. Não é? Eu não fui, nesse momento, forte o suficiente para ganhar. Não é? Mas eu vou continuar combatendo. Não é? Então, aqui, o ser humano ele transcende. Porque aí o grande animal se torna uma fera, não é? Que não consegue nos agarrar. Ele não consegue nos agarrar. Porque eu tenho a postura necessária diante dele, não é? Que é uma postura bastante lúcida. Não é? E me abre para o pensamento. E aí me abre também para a liberdade. Bom, era isso que eu queria transmitir para vocês essa noite. E agora eu quero a discussão é muito legal porque assim, uma vez vocês devem ter recebido a ficha. Quando um coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Então a gente continua no mesmo ritmo e eu estou assim muito bem mesmo, tá? Eu não estou em depressão, tá? Eu gostaria de dizer isso, né? Eu sei de alguém que está em depressão, mas eu não. E esse outro alguém não entendeu. Então eu queria só esclarecer, fazer essa parte, né? Aqui e aí então aproveito para dar início então ao nosso café com letras sobre o grande animal, né? E eu tirei esse tema de um livro que, depois assim do fato ocorrido da excomunhão, alguém me entregou, que é A Guerra Segundo Simone Weil, Filosofia para Leigos, de Maite Lauhauri, uma coisa assim. De uma necessidade. Mas, mesmo diante da necessidade mais fatal que nós temos, o ser humano tem direito de escolha. Ele tem poder de escolha sempre, entre nós, mas a necessidade também não reduz a nossa liberdade, não torna a nossa liberdade uma ilusão humana, uma fantasia que nos ilude de que nós somos livres. As duas vivem em constante diálogo. Deus tenha como instrumento. Isso mesmo. Desde que eu utilize o obstáculo para usar. Então, ao invés de ver o obstáculo como uma barreira,
O ser humano deveria ver o obstáculo como um caminho para que eu possa exercer a minha liberdade. Não é? E aí ela cita um exemplo do barco e o mar. Não é? As ondas do mar parecem ser obstáculos para o barco. Mas quem navega, quem sabe navegar, sabe que sem essas ondas, não é? E sabendo se utilizar bem delas, não é? o barco vai à frente. É a mesma coisa a pomba que voa. Não é? Talvez a pomba que voa sinta como obstáculo o vento forte, a ventania. Não é? Mas se ela for voar no vácuo, ela cai. O vento, é necessária a ventania, é necessário os obstáculos. Não é? Mas é necessário que eu tenha a consciência de que esses obstáculos são frutos da minha imaginação, como obstáculos, e portanto é a minha perspectiva de vê-los que tem que mudar. E aqui eu tenho que mudar para o que? O instrumental. Ou seja, esses obstáculos têm que passar a ser instrumento. Não é? É aquela coisa, eu sei que parece coisa de livro de autoajuda, não é? Mas fazer do limão uma limonada, não é isso? Quer dizer, o limão é azedo, não é? Mas o azedo pode se tornar algo de muito nutritivo e poderoso em mim. Não é? Essa sociedade, o grande animal, não é que na verdade determina a todos nós o que é bom e o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é legal, o que é ilegal e assim por diante. Quer dizer, nós estamos subjugados a uma grande fera, que é o coletivo, não é? Uma grande fera que é a sociedade, não é? Um grande animal, não é? E esse grande animal talvez seja o nosso grande obstáculo, ou que nós enxergamos como um grande obstáculo, e que nós deveríamos enxergar como instrumento de navegação. Não é? Porque é aqui que nós temos que navegar mesmo. Não é? No grande animal é que eu tenho a necessidade e a liberdade juntas. Não é? Mas eu enxergo no grande animal um grande obstáculo para que eu seja eu. Nós sabemos disso. Não é? Quer dizer, a partir do momento que eu começo a dizer não ao que a sociedade determina como certo, a partir do momento que eu digo não, eu não vou por aí, é difícil você viver sob o jogo dele, não, desse grande animal, dessa fera, não é? Sem aceitar o que desse grande animal que o subjuga. Então, nós, desde pequeno, nós vamos absorvendo toda uma moral ou moralidades, não é? Que esse grande animal vai determinando para nós. Não é? O que é essencialmente mal, tá? Para Simone Weil. Porque no mal é liberdade de escolha. Tá? Aqui está a essência do mal, nessa relação entre indivíduo e sociedade. A relação entre indivíduo e sociedade, ela se torna um mal essencial. Por quê? Porque eu não tenho escolha. Eu já automaticamente vou aprendendo o que escolher. Não é? Automaticamente eu vou aprendendo e vou me sentindo mal se eu tenho uma tendência a escolher outra coisa. Não é? Aí eu vou procurar um psicólogo, procurar uma análise, fazer uma análise, alguma coisa está errada comigo, não com a sociedade. Talvez uma boa maioria aqui esteja pensando, não, nós temos condição de pensar. Tudo bem, realmente, mas nós não podemos esquecer que nós somos uma elite. Não é? A grande maioria lá fora não tem condições de pensar. Não é? Já está introduzida no grande animal, e o grande animal já está determinando o que é certo e o que é errado. Não existe essencialmente diferença nenhuma entre czarismo e stalinismo. Nenhuma. Talvez nós tivéssemos uma sociedade igualitária, mas apesar de objetivos serem diferentes, não é? O autoritarismo está presente. A sociedade é autoritária do mesmo jeito. Não é? O poder é autoritário do mesmo jeito. Era a mesma. Não é? Eles estavam totalmente submissos a um grande animal que é uma ideologia. Tá? Então daqui a pouco vamos falar que existem outros grandes animais dentro do grande animal. Tá? Existem outras feras que nos atingem do lobão, que é Manifesto de Ninguém na Terra do Nunca. É um livro muito bom, eu li a biografia dele. E eu estou lendo agora esse manifesto. E ele é muito interessante porque ele toca em vários pontos, né? Cultura, poder, governo no Brasil e tudo mais. E num trecho ele descreve uma viagem que ele fez à Amazônia para um canal de televisão.
para poder registrar um garimpo oficial. Aí ficaria a rede dele também, né? E todo deck de barca, onde tem o bar, como também por todo o Nordeste afora e todo o Norte afora, tem uma caixa de som enorme, não é? E nessa caixa de som enorme, não é? O lobo ali, ele chega no deck e tal, já vai montar a sua rede, porque ele está super cansado, e dessa barca já está saindo aquele som estridente de um tecnobrega. E ele viu assim, um grupo de evangélicos com Bíblia na mão, não é? Protestando contra o tecnobrega. Não é? E forçando o cara, querendo que o cara desligasse aquilo, porque aquilo lá era uma coisa do demônio, aquilo lá era do mal e tal, aquela coisa toda. Não é? É esse livro aqui. Lobão, Manifesto do Nada na Terra de Ninguém. Acho que eu inverti, né? Terra do Nunca, Terra do Nunca. Não sei porque eu não com ninguém na cabeça. Mas Manifesto do Nada na Terra do Nunca. Tá? É muito bom esse livro. E aí então aquele grupo, sabe, aquela manifestação louca assim, e aí o cara desligou o tecnobrega, a música. E aí Lobo pensou assim, né, ele registra no livro: nunca fiquei tão feliz com o manifesto que eu sempre fui contra. E aí ele voltou a cochilar. Mas de repente, não deu 5 minutos, voltou o técnico do mal e o outro era do bem. Um falava de calcinha ou shortinho, sei lá, e o outro falava de Deus, ponto final. Não é? Mas os dois eram a mesma coisa, o nível cultural era o mesmo. Não é? Então, a questão do coletivo sobre o indivíduo é uma questão muito séria, porque muitas vezes o indivíduo não percebe. Não é? Ele quer algo bom, não é? Mas o que é bom para ele já está imposto. Qual é a única forma de eu me libertar disso? Não é? Qual é a única forma de eu me confrontar com o grande animal? Então, aí eu não quero sofrer, não é? Porque sofrer dói, não é? Então eu não quero encarar isso como realidade, não é? Nós achamos que ter é ser e assim por diante. E nós levamos isso para as relações humanas também, né? Eu tenho um namorado, uma namorada, eu tenho um esposo, na verdade, esposa. Ele existe, mas a consequência que eu acho que eu tenho dele é ilusória. O poder, ele elimina a capacidade de pensar. Ele está extremamente centrado no eu. Né? Quando eu quero me sobressair ao outro, quando eu quero ter poder sobre o outro, seja através de uma classe social, seja através do econômico, seja através do psicológico, seja através das ideias, da ideologia, disso ou daquilo, não é? Eu estou centrado em mim. E aí eu estou sendo subserviente ao coletivo. Não é? Eu estou fazendo parte do grande animal. Não sei se vocês estão entendendo isso. Eu estou fazendo parte do grande animal que vai reprimir o outro. Não é? E eu também vou ser reprimido. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Primeira coisa que nós temos que entender: o que é o poder, afinal de contas? Primeiro, na verdade mesmo, ninguém tem o poder. Tá? Apesar do poder estar na nossa vida, ninguém tem. O forte precisa do fraco. E o fraco, ele precisa muitas vezes do forte. Não é? Quer dizer, é uma relação que muitas vezes se inverte. Muitas vezes eu me faço numa zona de conforto sob alguém, não é? E eu me deixo ser fraco aqui porque eu preciso desse forte. Isso vai até as relações mesmo de escravidão que nós temos nesse país aí afora, não é? Eu adoro meu coronel, né? Meu coronel vai de jatinho para Brasília, né? Meu coronel ele é rico, meu coronel ele é poderoso, é o meu coronel, não é? Aqui eu faço parte de alguma coisa, não é? Eu tenho identidade, não é? Então essa relação é uma relação de poder. Então o poder é uma relação. Ele existe como relação, ele não existe como algo que é meu. Não é? A mesma coisa na relação do capital. Não é? Eu posso pertencer à elite um dia, né, e depois, no outro dia, perder tudo na bolsa de valores. Não é? Enfim, a relação do forte e fraco é que é a relação de poder. Segundo ponto importante para nós do poder, que é a força do grande animal, é que o poder está presente onde o ser humano está. Isso é inevitável. Influenciar e ser influenciado. Isso nós fazemos automaticamente, sem querer às vezes. Eu estou me impondo a alguém, não é? E muitas vezes alguém está se impondo à minha pessoa. Sem muitas vezes a gente querer. Tá? E às vezes até por bem. Às vezes eu quero fazer o bem a outra pessoa e na verdade eu estou
fazendo essa pessoa uma pessoa fraca. Por quê? Porque eu estou decidindo por ela, eu estou fazendo por ela, eu estou isso, por ela, e aí eu enfraqueço essa pessoa. Né? Quer dizer, é uma relação de poder tão coisificado pelo poder que eu nem usufruo da vida. Não é? Eu nem vivo mais. Não é? Eu já me tornei uma instituição. Não é? Eu sou escravo dessa instituição que sou eu mesmo. Correto? E aí Simone Weil vai dando alguns exemplos de relações de poder, não é? Que se tornam grandes animais dentro do grande animal. Tá? E aí, talvez por isso que esse amigo meu me deu esse livro de presente, né? Simone Weil vai colocar, por exemplo, a igreja, não é? Como um grande animal. Tá? Essa é a opinião dela. Não é? A igreja é um grande animal. Não é? Por que é um grande animal? Porque ela quis ser a igreja dos fracos, o cristianismo. Tá? Mas com o tempo, ela criou algo que se chama Anathema Siti. Ou seja, seja excomungado. Acho que é aí que ele lembrou de mim. Né? O que é o seja excomungado? Seja excomungado a igreja ela impõe, no momento, que eu engula todos os artigos de fé dela. Caso contrário, minha cabeça é cortada. Entendeu? Eu estou expurgado, estou excomungado. Mais o direito das pessoas pensarem. Não é? Quando o cristianismo já determina, a igreja determina o que é bem e o que é mal, não é? E já educa a criança desde cedo assim, não é? Eu não tenho mais condições de pensar o que é bem e o que é mal. Já está pensado por mim. Não é? O ato de pensar é eliminado. O nosso povo não tem o exercício do pensamento. Nós temos uma mídia que já é também o grande animal, que faz com que a gente já entrega tudo pronto, pensado para nós. Mas a igreja já pensa antes, né, entrega. E aí Simone Weil faz uma crítica severa. Através disso, ou seja, determinando o que é bem e o que é mal, e impondo todos os artigos de fé, caso contrário, Anathema Siti, seja excomungado, porque eu não preciso pensar mesmo. Eu só tenho que ler aquele livrinho. Agora criou-se um catecismo para os jovens, né? Que é mais simples ainda. Não é? É só ler esse livrinho e seguir. Acabou. Não é? Isso é religião. Eu não tenho que pensar. Então não há o que pensar. Não há o que discutir. Não há o que debater. Mas o partido diz que tem que ser tratado assim. Mas aí ele vê, não, mas isso é uma injustiça. Eu tenho que tratar assado. Não é? A primeira coisa que ele vai ouvir é, então por que você está nesse partido? Você tem que mudar. Porque o partido não permite isso. Não é? Aqui há uma contradição muito forte entre o justo e o partidário. É difícil você ser partidário, pertencer a um partido e realmente ser justo, porque nem todos os partidos têm realmente uma... Quer dizer, eu acho que nenhum partido tem em si todos os critérios, não é? Com os quais nós podemos julgar em cada situação o que é justo e o que é injusto. Não é? E eu já assisti a vários parlamentares, né, já vi vários parlamentares negando a sua alma, vendendo a sua alma. Por quê? Porque o partido diz, se eu tomasse essa posição, eu estaria fora do partido. Então eu quero estar dentro do partido, o partido é mais importante do que a justiça. Né? No fundo, essa a grande contradição do grande animal. Né? Ele seria, então, acusado de uma coisa que é muito interessante, dele agir, esse parlamentar seria julgado de agir segundo o seu ponto de vista. E isso é um crime, isso é um horror, sob o ponto de vista ideológico. Tá? Sob o ponto de vista ideológico, pensar as coisas, não é? E ter um ponto de vista sobre elas, não é um horror. Como também quando a religião se torna uma ideologia, não é? Começar a pensar, começar a refletir e ter um ponto de vista, não é um horror também, é um pecado. Não é? Da mesma coisa que é um pecado, para o partido político é um horror. Não é? Então, a saída, só para a gente amarrar isso daqui, a saída é o pensamento. Não é? Essa é a saída para que eu encontre nos obstáculos, ou naquilo que eu chamo de obstáculos do grande animal, instrumentais para que eu possa trabalhar, para que eu possa pensar realmente as coisas, não é? E ter uma maior liberdade, mesmo
tendo a necessidade de viver em sociedade. A Juna está diante de uma guerra que está quase para ser declarada, e a Juna tem piedade. Ele não queria a guerra, né? Ele não quer a guerra. Por quê? Porque a guerra vai fazer com que mortos surjam de um lado e de outro. É uma relação de poder horrível, não é? Onde o mais forte vai sair, não é? Mas ele vai sair através do sangue dos outros. A partir do momento, não é, que eu tenho essa postura de vida, não é, que no fundo me lembrou de uma parte do que o Cristo fala, não é? O Cristo fala assim, faça o bem, mas no final, não é, diga assim, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Ponto final. Não é? Tem uma parte do Evangelho que ele fala isso. Ele conta a história do servo, ele faz a comparação do servo, né? E depois ele fala assim, olha, faça o bem, mas diga assim, eu fiz a minha obrigação. Acabou. Não é? Então, a partir do momento que o ser humano tem essa postura diante do grande animal, não é, de combate, ele está aí para combater mesmo, ele não está aí para ser subjugado. Não é? Mas, diante dessa postura, ao vencer, ele não se iluda que ele vai ser o forte no grande animal, que não vai ser. Não é? Ele está ajudando as pessoas a se libertarem também. Não é? Mas poder sempre existirá. Não é? Ele tem que ter a humildade de dizer, um dia eu já não estou mais aqui. Não é? Eu não tenho que me vangloriar de nada. Não é? Se perder, tem importância. Isso não me faz menos. Não é? Eu continuo sendo um ser pensante, não é, desse grande animal. Não é? E com isso, pensar, avançar o pensamento, avançar a reflexão. Aí nós temos chance, né, de fazer com que os obstáculos, né, que é o grande animal e os grandes animais que existem dentro do grande animal, sejam contornados. Né? A partir do momento que eu tenho uma postura de combate, né, mas sem querer ter, ou sem querer usufruir da consequência. Né? E se eu perder, né, não assuma a característica de perdedor. Não continue a combater. Assumindo simplesmente que eu perdi por uma necessidade de perder. Não é? Eu não fui, nesse momento, forte o suficiente para ganhar. Não é? Mas eu vou continuar combatendo. Não é? Então, aqui, o ser humano ele transcende. Porque aí o grande animal se torna uma fera, não é? Que não consegue nos agarrar. Ele não consegue nos agarrar. Porque eu tenho a postura necessária diante dele, não é? Que é uma postura bastante lúcida. Não é? E me abre para o pensamento. E aí me abre também para a liberdade. Bom, As coisas do amor que ninguém pode. Percebe que ela teve uma infância de uma educação excelente. Tá? Ela leu Marx com seus 15 anos. Né? Além de ter uma educação bastante erudita. Né? E depois ela vai se aventurar em coisas que são inacreditáveis. Você pensar que uma moça de 20 anos fez. Década de 30, década de 20. Ela vai, por exemplo, participar da Guerra Civil Espanhola. Ela vai participar da Guerra Civil Espanhola, lutando nas trincheiras. Tá? E depois ela vai fazer críticas ao partido de esquerda. Mesmo foi dito na primeira presa. Mas um animal mesmo, instinto, por instinto. Como que você vê o Papa Francisco perante esse grande animal que é a igreja? Eu queria saber se existe alguma religião que não é um grande animal. Que difícil, hein? Eu acho que existem religiosidades nas religiões que não são grandes animais, né? Vamos dizer assim, o que é uma religião? A religião, ela é a forma, ela deveria ser a forma coletiva de eu viver a transcendência. Perfeito? O que é religião? O que é o movimento do religioso em mim? É um movimento de sintonia com Deus, tá? Ou sintonia com uma energia, não importa como você denomine, tá? Que me faz transcender. Na minha essência, como ser humano, tá? Eu vou transcendendo. Eu me torno cada vez mais livre, mais iluminado, mais sensível, e, enfim. Não é? Eu vou caminhando na minha essência, né? Não no meu desenvolvimento material, mas a minha essência mesmo, né? Como pessoa humana. E
Então aqui é o movimento do religioso. A religião institucionalizada, ela serve para coletivamente eu ir junto, né? eu viver essa transcendência junto com outros, que me dão força também para transcender. Perfeito? O que acontece muitas vezes com a maioria das religiões? Elas invertem. Ao invés de elas se tornarem grupos que se ajudam para transcenderem todos, não é? Elas acabam vivendo a favor da instituição. Não é? Tem uma historinha que é muito legal, que diz assim: uma vez um grupo tinha uma parte do mar, do Oceano Atlântico, que era muito perigoso. Não é? E marinheiros sempre que navegavam por ali estavam salvando navios de naufrágio. Era um lugar muito perigoso para naufrágio. Não é? E aí um grupo de marinheiros idealistas, né, eles resolveram se organizar, né, montar numa ilha ali, que tinha ali perto, um posto de salvamento, tá, para salvar os navios que estavam naufragando. Né. E aí montaram. E a ideia pegou. A ideia pegou e outros grupos de marinheiros também começaram a formar grupos de salvamento, não é? Por diversas ilhas pelo Atlântico. E a coisa foi se espalhando. Não é? Mas de repente o grupo de salvamento começou a organizar o quê? Reunião das esposas. Não é? E depois também começou a organizar jantares. Sindicato. Não é? E depois começou a organizar bingo, não é? Tarde festiva e tal. E de repente o grupo de salvamento perdeu o foco de salvar quem estava precisando. Ele se tornou um clube de pessoas, não de salvamento, mas um clube de pessoas amantes do mar. Entendeu a história? Então, a religião ela pode ter o perigo de se tornar um grupo de pessoas amantes de Deus. E não um grupo de pessoas que transcendem a Deus. É diferente. Raciocinar. Não é? Esse Café com Letras sai então pela internet, não é? Agradeço o Paul por estar aqui presente, não é? E ter registrado esse momento com a gente. E eu espero vocês então no próximo Café com Letras mês que vem, tá bom? Gente, obrigado. Só um novo amor pode a saudade apagar.